E se eu te dissesse que um dos homens mais sábios de toda a Bíblia terminou sua história da forma mais inesperada possível? Não foi um guerreiro derrotado em batalha, nem um rei destronado pelo tempo. Foi um conselheiro, um homem cuja mente era tão respeitada que suas palavras eram tratadas como se fossem a própria voz de Deus. Seu nome era Aitofel, e sua história carrega um alerta silencioso que atravessa séculos e continua ecoando no coração de quem a escuta com atenção. Vivemos em uma era que valoriza inteligência, estratégia, influência e reconhecimento. Quanto mais alguém sabe, mais é ouvido. Quanto mais argumentos apresenta, mais autoridade recebe. Aitofel se encaixava perfeitamente nesse perfil. Ele não precisava levantar a voz, nem impor sua presença. Bastava falar. Reis paravam para ouvir. Decisões eram tomadas com base em seus conselhos. Caminhos eram definidos a partir de suas palavras. A Escritura registra que nos dias do rei Davi, o conselho de Aitofel era considerado como se alguém consultasse ao próprio Deus. Essa descrição não é pequena. Ela revela o nível de confiança, respeito e peso espiritual que esse homem carregava. Em um reino marcado por guerras, alianças frágeis e escolhas delicadas, Aitofel era a mente por trás da estabilidade, o estrategista silencioso que ajudava a sustentar o trono. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cercou-se de pessoas sábias. Entre todas elas, Aitofel se destacava. Sua capacidade de enxergar cenários futuros, antecipar movimentos e aconselhar com precisão fazia dele uma peça indispensável no governo. Ele conhecia os bastidores do poder, entendia o funcionamento do reino e dominava a arte de orientar decisões complexas. Mas toda grande história bíblica carrega mais do que feitos visíveis. Por trás da reputação existe o coração. Por trás da sabedoria existe a motivação. E por trás do conselho existe a fonte de onde ele nasce. A história de Aitofel nos convida a olhar além do brilho da inteligência e perguntar: o que sustenta uma vida quando o reconhecimento desaparece? Neste primeiro momento, tudo parece sólido. Aitofel está no auge. Sua influência é inquestionável. Sua posição é estável. Seu nome inspira respeito. Ele representa o tipo de pessoa que muitos gostariam de ser: sábio, ouvido, admirado. No entanto, a Bíblia raramente apresenta personagens apenas para exaltar suas qualidades. Ela os apresenta para revelar processos internos, escolhas silenciosas e consequências espirituais. Antes de avançarmos nessa jornada, é importante entender algo. Esta não é apenas a história de um homem do passado. É um espelho, um convite à reflexão, uma advertência sobre o perigo de permitir que a inteligência caminhe sem vigilância espiritual. Ao longo deste roteiro, você vai perceber que grandes quedas raramente começam de forma escandalosa. Elas começam de maneira discreta, dentro do coração. Se essa história já começou a falar com você, eu te faço um convite simples, mas muito importante. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e nos ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Cada gesto seu fortalece esse trabalho. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. O auge de Aitofel não foi construído da noite para o dia. Sua reputação nasceu da constância, da observação cuidadosa e de uma capacidade rara de compreender o funcionamento do poder humano. Ele sabia ler pessoas, antecipar reações e perceber movimentos antes mesmo que eles se tornassem visíveis. Em um tempo em que decisões erradas custavam vidas e reinos, essa habilidade fazia toda a diferença. Dentro da corte de Davi, Aitofel ocupava uma posição silenciosa, porém central.
Ele não era o rei, nem o comandante do exército, mas sua presença influenciava ambos. Quando surgiam conflitos internos, ameaças externas ou dilemas políticos, seus conselhos funcionavam como um eixo de equilíbrio. Ele enxergava caminhos onde outros viam apenas caos. A Escritura não registra discursos longos de Aitofel, mas deixa claro o peso de suas palavras. Isso revela algo importante. A autoridade verdadeira não está no volume da fala, mas na credibilidade construída ao longo do tempo. Aitofel falava pouco, mas quando falava, o reino ouvia. Sua sabedoria não era apenas teórica, era prática, aplicada e eficaz. Davi, conhecido por sua sensibilidade espiritual, confiava nesse conselheiro porque via nele discernimento e clareza. Em um governo marcado por desafios constantes, cercar-se de homens assim era essencial. Aitofel representava estabilidade em meio à instabilidade. Sua mente estratégica ajudava a manter o reino firme quando tudo parecia ameaçar desmoronar. Entretanto, quanto mais alguém se torna indispensável, maior é o risco de confundir dom com identidade. A influência de Aitofel crescia e com ela vinha o reconhecimento, o respeito público e a sensação de ser necessário. Esse é um ponto delicado da caminhada humana, quando a utilidade começa a definir o valor pessoal. A sabedoria, quando reconhecida por todos, pode gerar dois caminhos distintos. Ela pode conduzir à humildade, ao entendimento de que todo dom vem de Deus, ou pode alimentar uma confiança excessiva, onde a pessoa passa a acreditar que sua capacidade é suficiente por si só. A Bíblia nos mostra que esse limite nem sempre é fácil de perceber enquanto tudo está dando certo. Aitofel vivia cercado de resultados positivos. Seus conselhos funcionavam, suas estratégias davam certo, sua voz era respeitada. Nesse cenário, o perigo não vinha de fora, mas de dentro. O coração humano, quando não vigiado, começa a substituir dependência por autossuficiência de forma quase imperceptível. Este capítulo da história nos ensina que o sucesso contínuo pode anestesiar a sensibilidade espiritual. Quando tudo funciona, a oração pode se tornar menos urgente. Quando todos elogiam, a escuta de Deus pode ser deixada em segundo plano. Não por rebeldia consciente, mas por descuido. Aitofel não caiu porque lhe faltava inteligência. Ele caiu porque em algum momento sua sabedoria começou a caminhar à frente de seu coração. E esse descompasso, embora silencioso, prepara o terreno para escolhas perigosas. Toda grande ruptura espiritual começa de forma silenciosa. Não há anúncios nem sinais visíveis para quem observa de fora. No caso de Aitofel, o afastamento não surgiu como rebeldia explícita, mas como um movimento interno, discreto, quase imperceptível. Sua mente continuava funcionando com precisão, mas seu coração já não permanecia no mesmo lugar. A Bíblia nos ensina que o coração é o centro das decisões humanas. É nele que intenções são formadas. Sentimentos amadurecem e escolhas são gestadas antes de se tornarem ações. Aitofel dominava a lógica, a estratégia e a análise racional, mas começou a negligenciar a vigilância interior. E quando o coração não é guardado, mesmo a maior sabedoria pode se tornar vulnerável. Em algum momento de sua trajetória, feridas não tratadas passaram a ocupar espaço em sua alma. Mágoas silenciosas, frustrações acumuladas e sentimentos não expressos começaram a influenciar sua percepção. Essas emoções não anularam sua inteligência, mas passaram a direcioná-la. A mente brilhante continuava operando, agora a serviço de um coração desalinhado. Esse é um perigo recorrente na caminhada espiritual. Pessoas profundamente capacitadas podem acreditar que discernimento intelectual é suficiente para manter a fidelidade. No entanto, a Escritura mostra repetidas vezes que obediência não nasce apenas do entendimento, mas de um coração submisso. Quando essa submissão enfraquece,
A razão passa a justificar escolhas que antes seriam impensáveis. Aitofel ainda falava com sabedoria. Ainda era ouvido, ainda ocupava a posição de influência. Exteriormente, nada havia mudado, mas interiormente algo já não estava ajustado. A distância entre quem ele era publicamente e quem ele se tornava internamente começava a crescer. E esse espaço é extremamente perigoso. O orgulho espiritual raramente se apresenta como arrogância evidente. Ele costuma se manifestar como autoconfiança excessiva. A pessoa passa a acreditar que sua experiência, conhecimento e histórico de acertos são suficientes para guiá-la. A dependência de Deus vai sendo substituída por confiança na própria capacidade. Quando o coração se afasta, a mente busca justificativas. Decisões começam a ser racionalizadas. Atitudes passam a ser explicadas com argumentos plausíveis. O que antes exigia oração, agora é resolvido com lógica. O que antes era submetido a Deus, agora é decidido internamente. E esse processo acontece de forma gradual. A história de Aitofel nos alerta que não basta começar bem. É preciso permanecer vigilante. A sabedoria precisa caminhar de mãos dadas com a humildade. O conhecimento precisa ser acompanhado de dependência. Caso contrário, dons que deveriam edificar se tornam instrumentos de queda. Neste ponto da narrativa, Aitofel ainda não tomou nenhuma decisão pública contra Davi. Ainda não houve traição declarada. Mas o terreno já está sendo preparado. O desalinhamento do coração está em curso, e quando esse processo não é interrompido, ele inevitavelmente desemboca em escolhas que mudam destinos. Chega um momento em que o conflito interno deixa de ser silencioso e se transforma em decisão. Para Aitofel, esse momento foi marcado por uma escolha clara, consciente e carregada de consequências. A sabedoria que por anos sustentou o reino agora seria colocada a serviço de um caminho oposto. Não se tratava de um erro por impulso, mas de um posicionamento calculado, fruto de um coração que já havia se afastado. A traição raramente nasce de um único ato. Ela é construída por pequenos desvios acumulados, por justificativas internas repetidas e por uma lógica que passa a servir interesses pessoais. Quando Aitofel decide apoiar Absalão contra Davi, sua mente estratégica entra em ação com a mesma precisão de sempre. A diferença está no propósito. O dom permanece, mas a direção muda. Nesse ponto da história, fica evidente que sabedoria não é sinônimo de fidelidade. A inteligência de Aitofel continuava intacta. Sua capacidade de análise permanecia afiada. Seus conselhos ainda eram eficazes. No entanto, a fonte espiritual que antes orientava suas decisões já não ocupava o centro. A razão assume o controle e passa a liderar escolhas que confrontam o plano estabelecido por Deus. A Escritura nos mostra que é possível conhecer profundamente os caminhos corretos e ainda assim escolher outro. Aitofel não ignorava quem Davi era, nem desconhecia a história de como Deus o havia conduzido ao trono. Sua decisão não nasceu da falta de informação, mas da priorização de sentimentos e interesses acima da submissão espiritual. Ao alinhar-se a Absalão, Aitofel coloca sua sabedoria a serviço de uma ruptura. Seus conselhos passam a ser usados para enfraquecer, dividir e desestabilizar. Aquilo que antes protegia o reino, agora contribui para o caos. Essa inversão revela um princípio importante. Dons não são neutros. Eles sempre produzem frutos de acordo com a intenção que os direciona. Existe um perigo silencioso quando a inteligência começa a justificar atitudes que o coração já não questiona. A mente cria argumentos plausíveis, constrói cenários favoráveis e apresenta caminhos que parecem coerentes. Tudo faz sentido racionalmente. Porém, quando a decisão não passa pelo crivo da obediência, ela carrega um custo espiritual,
elevado. A história de Aitofel nos confronta com uma verdade desconfortável. É possível servir a Deus com excelência em um período da vida e, mais adiante, usar os mesmos dons contra aquilo que Ele estabeleceu. Não porque os dons se perderam, mas porque o coração mudou de lugar. Neste capítulo, a narrativa atinge seu ponto de tensão. A escolha foi feita, a linha foi cruzada. A sabedoria agora caminha sem o freio da submissão. O que antes era discernimento passa a ser estratégia fria. O que antes era conselho passa a ser instrumento de divisão. A partir desse momento, a história entra em um caminho irreversível. Decisões começam a gerar consequências. O brilho da inteligência não é suficiente para conter o peso espiritual da escolha feita. E quando a sabedoria deixa de servir à vontade de Deus, ela inevitavelmente se volta contra quem a utiliza. A rejeição do conselho de Aitofel não foi apenas um evento político, foi um golpe profundo em sua identidade. Pela primeira vez, sua voz não definiu o caminho a ser seguido. Aquilo que por anos foi tratado como referência absoluta, agora era colocado de lado. Para alguém que construiu sua vida sendo ouvido, esse silêncio teve um peso devastador. Até então, Aitofel havia medido seu valor pela influência que exercia. Seu lugar no centro das decisões reforçava a sensação de pertencimento e importância. Quando o conselho é ignorado, algo se quebra internamente. Não é apenas o orgulho ferido, mas a estrutura inteira que sustentava sua identidade. Ele percebe que já não controla os rumos da história. Esse momento revela um princípio espiritual profundo. Quando nossa identidade está ancorada no reconhecimento humano, a perda desse reconhecimento se torna insuportável. Aitofel não havia preparado o coração para a possibilidade de ser contrariado. Sua confiança não estava firmada em Deus, mas na constância de sua influência. O silêncio que se instala após a rejeição é mais alto do que qualquer confronto. Não há discussão, não há debate, não há espaço para argumentação. Apenas a constatação de que sua palavra perdeu peso. Esse silêncio força Aitofel a encarar algo que evitou por muito tempo: a fragilidade de uma vida construída sobre prestígio. A Bíblia mostra que Deus, muitas vezes, permite que nossas certezas sejam abaladas para revelar onde realmente está a nossa confiança. No caso de Aitofel, o conselho rejeitado expõe a distância entre sua sabedoria e sua submissão. Ele ainda sabe o que fazer, mas já não encontra sentido em continuar quando não é mais ouvido. Nesse ponto, o colapso deixa de ser externo e se torna interno. A mente estratégica começa a se voltar contra si mesma. Pensamentos antes organizados agora se tornam acusações silenciosas. A lógica que sempre apresentou soluções passa a alimentar um vazio crescente. A sabedoria, sem direção espiritual, não encontra repouso. Esse é um dos momentos mais delicados da narrativa. Não há multidões observando, nem batalhas acontecendo. Há apenas um homem confrontado com a perda de tudo aquilo que lhe dava sentido. O perigo não está na rejeição em si, mas na forma como ela é interpretada. Aitofel enxerga o fim de sua influência como o fim de sua própria história. Quando o coração não encontra refúgio em Deus, a frustração se transforma em desespero. A ausência de esperança passa a dominar os pensamentos. Aitofel não procura restauração, não busca arrependimento, não considera um retorno. Ele se fecha em sua própria análise, acreditando que tudo já está definido. A história nos ensina que nem toda queda acontece em público. Algumas acontecem em silêncio, longe dos olhos humanos, mas profundamente visíveis no plano espiritual. O colapso de Aitofel começa exatamente aqui, quando sua identidade desmorona junto com o prestígio. A história de Aitofel chega ao fim sem celebrações, sem restauração pública e sem reconhecimento tardio.
Seu desfecho não é marcado por redenção visível, mas por um encerramento silencioso, pesado e profundamente instrutivo. A Bíblia registra seu fim de forma breve, quase contida, como se quisesse deslocar o foco do ato final para o caminho interior que o conduziu até ali. Aitofel não caiu de repente. Ele chegou a esse ponto após uma sequência de escolhas internas não tratadas, decisões justificadas pela razão e um coração que deixou de encontrar repouso em Deus. O fim não foi um acidente, mas a consequência de um processo espiritual interrompido antes da restauração. Isso nos ensina que ignorar o estado do coração é sempre mais perigoso do que perder influência, posição ou prestígio. Um dos aspectos mais marcantes dessa história é perceber que Aitofel nunca perdeu sua inteligência. Ele perdeu o lugar certo para depositá-la. Sua mente continuava capaz de analisar cenários, prever desdobramentos e compreender consequências. No entanto, quando a esperança se esgota e a dependência de Deus já não existe, até a mente mais brilhante se torna um peso insuportável. A Bíblia nos mostra, por meio desse desfecho, que sabedoria sem submissão não sustenta a vida. Conhecimento sem arrependimento não produz restauração. Inteligência sem humildade não conduz à paz. Aitofel sabia muito, mas já não conseguia confiar. Pensava com clareza, mas não esperava mais em Deus. Essa é uma das lições mais fortes de toda a narrativa. O perigo não está em errar, mas em não retornar. Davi errou, caiu, foi confrontado e se arrependeu. Aitofel errou, caiu, foi confrontado pela rejeição e se fechou. Dois homens inteligentes, dois caminhos distintos, dois finais completamente diferentes. O que os separou não foi a capacidade, mas a disposição do coração. A história de Aitofel nos alerta que dons não substituem relacionamento com Deus. Eles podem impressionar pessoas, abrir portas e gerar reconhecimento, mas não sustentam a alma nos momentos de ruptura. Quando tudo o que resta é o silêncio, somente um coração ancorado em Deus consegue permanecer de pé. Ao olhar para esse desfecho, somos convidados a examinar nossas próprias motivações. Onde está nossa identidade? No que fazemos? No quanto somos ouvidos? No reconhecimento que recebemos? Ou na certeza de que somos conhecidos e sustentados por Deus, mesmo quando ninguém nos aplaude? Aitofel poderia ter buscado arrependimento, poderia ter esperado, poderia ter retornado, mas escolheu encerrar sua história sem permitir que a graça tivesse espaço. E essa escolha final sela sua trajetória como um alerta eterno para todos que caminham confiando mais na própria mente do que na misericórdia divina. Que essa história não seja apenas um relato antigo, mas um chamado atual, um convite à vigilância do coração. Um lembrete de que não basta começar bem, é preciso terminar bem. Que a sabedoria que Deus nos concede sempre caminhe lado a lado com humildade, dependência e esperança. Assim, a vida de Aitofel permanece como uma advertência silenciosa, porém poderosa. Sem um coração rendido, até os maiores dons podem se tornar o caminho para a própria ruína espiritual.